na estação de tratamento. Na Casan? Ali, aqui na Casan, ali. Uhum. Então, eu passei por lá, acho que ontem, e eu tinha visto ali, esqueci o nome, lembra que eles estavam fazendo obras? Então, eu vi ali, já estava pronto, tinha meio que 2 cilindros imensos ali, bem grandes. E você passou o final de semana? Não tinha gente trabalhando? Eu não vi ninguém. Uhum. Então esteja concluído mesmo, né? Ou esteja já na finaleira. Mas a gente está com um grande problema de água aqui, né? Pela falta de chuva, no caso, pela estiagem, né? Então, tomara que a gente tenha bastante água para fazer funcionar esses equipamentos, né? E, consequentemente, melhorar a qualidade, né? Que acho que era esse o objetivo, melhorar a qualidade da água, né? Massa, o Noah chegou. Olá, Noah. Todo mundo com o livro na mão, por gentileza. Pessoal, quero dar um retorno da tarefa da semana de vocês, tá? Muita gente fez. Eu achei muito legal a pesquisa de vocês, né? Teve gente que se limitou ao nome dos familiares e eu falei, né? Puxa, não me interessa o nome dos familiares. Quer dizer, interessa, mas a gente está trabalhando aqui a questão da migração. Então, interessa mais saber a andança deles, né? Onde as viagens, enfim, os deslocamentos deles, tá? Se é manezinho, né? Vem de família manezinha e não sabe, né? Não tem a confirmação de mistura indígena, mistura portuguesa, ok? Não é obrigado a saber, tá? Mas e daí me avisa, né? Não sei, meus pais não sabem, meus avós também não sabem, não tenho mais contato, ou minha família é brigada, enfim, né? Tem N motivos. Então, assim, para esses que fizeram incompleta a tarefa, tá? Eu peço para complementar. Até porque ali no pedido da semana tinha essa tarefa, que era a árvore genealógica, né? Desses deslocamentos, certo? Mas também tinha a visita numa website do Museu do Imigrante, que fica lá em São Paulo, né? E pouquíssimas pessoas fizeram, pouquíssimas, assim. Aí eu anotei no meu... Ô, prof, Júlia, você não me enviou, Júlia. Ô, prof, Fala, Helena. Eu fiz aquele negócio do museu, só que acho que eu não te mandei. Não mandou, Helena. Eu fiquei surpresa que a sua ficou incompleta. Então, e não só da Helena, tá, gente? De muita gente, tá? De várias pessoas. Ok, Pedro. Ô, prof, eu acho que eu mandei, né? Não sei. Só um pouquinho, deixa eu falar com o Pedro. Eu vi que você tá saindo e entrando, você tá com problema, né? Tudo bem, tá? A prof vai entender, vamos tentar ficar aqui juntos, tá? Qualquer coisa você assiste depois gravado, mas eu quero você aqui, fica aqui com a gente. Ô, prof, é que eu não tinha entendido que se era para escrever ou era para, tipo, eu escrevi, só que eu não tinha entendido se era para te mandar ou não, daí eu acabei que não te mandei, porque eu entendi que não era para mandar. Tudo bem, Helena, não tem problema, querido, complementa e me manda. Tira foto, né, ou me manda. Quem chegou agora? É o Maquin. É o Maquin. Tá. Obrigada, Kian. Ô, prof, eu queria te falar uma coisa. Nessa tarefa, acho que é um amigo de uma prima minha, ele tem um site que colocando o nome da pessoa, você consegue achar essas coisas e tal. Daí minha mãe que soube, que é nossa prima, daí... Saber pelo menos o ano. Minha mãe falou ali atrás, tem que saber pelo menos o ano e tal, daí a gente conseguiu descobrir bastante coisa. Que legal! Que ótimo, Kian. E eu descobri que minha família é uma mistura. Sim, somos todos misturados. Muito legal, Kian. Muito legal. Que teve esse apoio de casa, né? E que teve esse apoio também dessa ferramenta. Se eu não me engano, a Helena também usou uma ferramenta que você consegue colocar os nomes e vai construindo
acho que é diagrama o nome disso, que eu cheguei a mandar para vocês, né? E... Ô, prof, Fala, Helena. aqui em casa, a minha avó, ela teve uma época que ela pesquisou muito sobre a origem dela, né? E aí a gente tem um documento que... Eu não sei do que se trata mais ou menos o documento, mas é um comprovante, acho que é um comprovante de um navio, um papel que está escrito que a mãe do pai da minha avó, ela veio para cá, é um documento mesmo da época. Uhum. Que legal, isso aí se consegue em cartório ou em São Paulo também, não é no Museu do Imigrante, mas em São Paulo, por ter sido a porta de entrada de muitos imigrantes, né? Porque depois, né, se construiu o Porto de Santos, enfim, mas a região de São Paulo, depois a gente vai estudar mais quando a gente trabalhar a região sudeste, mas muitos imigrantes, principalmente italianos, foram para lá para trabalhar no café, nas plantações de café, né? Então, tem órgãos lá que emitem esses documentos que a sua avó tem, né? E sim, é para se guardar, porque é uma memória, né? É algo que comprova, de fato, a lista de chamada, né? A listagem de todo mundo que estava nos navios, e o nome no navio, e o ano, igual o que Ian pesquisou, né? É importante saber o ano também, porque comprova, então, suas origens, suas raízes, né? E isso ficou foi muito pesquisado durante um tempo, porque ainda hoje, né, é possível você tirar a sua cidadania de outro país, né, se você comprovar devidamente, né, é um documento que leva muito tempo para se conseguir. Se eu não me engano, hoje você tem que investir também bastante dinheiro nisso, tá? Mas você pode conseguir sua cidadania portuguesa, ou sua cidadania italiana, ou alemã, ou sueca, enfim. Tá? Então, tem várias pessoas que investem nisso, né, para virarem cidadãos europeus, né, justamente por terem essas raízes, certo? Prof, Oi. o namorado da minha mãe, ele, uns anos atrás, ele pegou a cidadania portuguesa, porque o pai dele é português, daí... Uhum. Tem gente que... Ó, do Bernardo tá tentando de Portugal, sim. Prof, eu tenho um cartão que comprova que meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial, sim, né? E isso são memórias muito legais que são importantes, né? Guardar, porque são registros da família de vocês, né? Registros históricos e geográficos também, porque eles estiveram na Primeira Guerra, porque eles nasceram aqui, migraram para lá, tá? Então, são muitos desses documentos que compõem, né, alguns museus, no caso, né? Lá no Museu do Imigrante. Até se a Fabiola quiser falar um pouquinho da pesquisa para a gente, que ficou bem completa, achei bem interessante, Fabiola. O que você observava lá nas exposições permanentes? Quer conversar? Está com vergonha? O professor tem uma curiosidade. Fala, Kian. O meu pai, ele tem a cidadania, o passaporte alemão. Ah, ele já tem a cidadania? Já. Ah, que bom. E meu bisa veio da Alemanha para o Brasil para fugir da Segunda Guerra. Acho que foi mais ou menos isso que eles vieram para cá. Sim. Então, se ele é cidadão, ele já te dá o direito por ser filho dele. Então, é algo que você consegue entrar. Sim, eu posso. E a companheira dele também, né? A mulher dele também. Talvez seja um pouco mais demorado, enfim, mas também é permitido isso. Evelyn, sim, você entregou. Você me passou, sim, a do museu. Você quer falar pra gente, Evelyn, que tem menos vergonha, talvez, do que a Fabiola? O que você viu lá nas exposições? O que tem lá nesse museu? É só museu? Tem mais alguma coisa? Calma aí, espera aí. Tá, naquele museu, ele preservava a história das pessoas que chegaram no Brasil. E daí lá tinha uma hospedaria de imigrantes do Brás.
Do Brás, que é um bairro muito famoso e bastante italiano, assim, em São Paulo, né? E daí, quando... Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, e daí você chegou a ver as exposições que tinham lá, as fotos que tinham lá? O que apareceu nas fotos? Eu não vi muito bem as fotos, mas eu vi o museu por fora. Era bonito, parecia... Não sei o que parecia um museu. Não sei, mas eu vi ele por fora. Tá. Então, essa é um museu, na verdade, mas foi uma hospedaria, né? Foi como se fosse um alojamento, um hotel improvisado para esses imigrantes, certo? E sim, quando você vê as fotos, você vê pertences desses imigrantes. Você pode ver roupas deles, você pode ver pertences pessoais deles que compõem hoje esses museus, né? Na hospedaria tinha, então, como se fossem consultórios, né, para ajudar esses migrantes. Eu né, pesquisei que tinha um auditório lá, e daí tinha um lugar para tirar foto, tinha várias coisas, lanchonete. Hoje, na verdade, tem toda uma adaptação para visitação, né? Pesquisando mais no site, vocês vão ver que várias escolas, talvez no 7º ano, né, nesse ano que vocês estão, várias escolas levam os estudantes lá porque faz parte de um processo de educação também, né, pesquisar e valorizar esses migrantes, tá? Então, finalizando esse tema, né, eu só recordo, então, quem não fez a tarefa completa, faça e me encaminhe, tá? E quem não fez nada, também me encaminhe, tá bom? Ainda sobre esse tema, eu quero só amarrar, relembrando que, né, olha só, o nosso passado, né, a nossa herança cultural, né, o nosso país, eles têm originalmente, né, os indígenas nativos daqui, né, os primeiros habitantes daqui, certo? E eles tiveram parte da cultura, né, e parte dos familiares dizimados, né? Combinado a isso, tiveram os migrantes forçados, né, os escravos africanos que vieram para cá a contragosto, né, trabalhavam numa situação horrível, né, a contragosto, deixando grande parte da sua história, grande parte da sua família nas suas origens no continente africano, né? E a gente tem a família dos imigrantes que vieram para cá em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Vocês trouxeram aqui um pouquinho, né? Até fugindo de guerra, enfim, em busca de uma qualidade de vida melhor, tá? Então, esses grupos, certo? Eles constituem hoje a nossa diversidade brasileira, né? A gente sabe que aqueles que ocupam, né, cargos mais importantes, aqueles que são melhores vistos na nossa sociedade, né, é a figura do homem, a figura da pessoa branca, né, da raça pura, branca, tá? Isso está relacionado com o processo histórico nosso, tá? E a gente estuda e a gente valoriza essa história justamente para tentar mudar esses valores da nossa sociedade, tá bom? Eu gostaria... Oi. Sabe, você já foi em Blumenau? Sim. Você já viu aí a casa teve meio que como se fosse a casa do fundador de Blumenau, do cara que... Do Hermann Blumenau. Sim, do lado dessa casa tem um jardim de uma das descendentes dele, e também mais pra frente tem meio que a tumba dele, não é tumba, é cova dele, sabe? Daí também deu para ver um pouco da história, que ele tinha perguntado se podia fundar uma cidade, daí antes dele receber a licença,
para fundar, ele já convidava pessoas lá na Alemanha para ir para essa Pra cidade. vir pra cá. Sim. Aham. Então, Uhum. daí, tipo, muita gente ficou assim, quando chegou, ficou não muito feliz, por causa que, tipo, era difícil sobreviver, e daí muitos voltaram. Sim, muito difícil. Cortou seu microfone, Bernardo. Sim, é que eu tinha acabado de falar. Tá. Não, é isso mesmo. Na verdade, a gente fala, continuando esse papo, né? A gente fala que a galinha com polenta, né? Ela é uma comida italiana. Já ouviram falar isso? Né? Principalmente aqui na região sul do estado de Santa Catarina, né? Ou no Rio Grande do Sul também. E vários de vocês são gaúchos, né? Eu pude conhecer um pouquinho a família de vocês. Mas, na verdade, a galinha com polenta, ela é uma comida tradicional dos imigrantes italianos que vieram morar aqui no Brasil, tá? Porque era basicamente a maneira como eles se alimentavam, né? É fácil criar uma galinha, né? É fácil cultivar o milho também, né? O milho também serve de alimento para a galinha, né? São espécies diferentes, mas também serve de alimento para a galinha, né? E também servia de alimento para fazer a polenta, né? Então, é um prato que é tradicional, que é típico dos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, né? E eles encontravam, sim, essa dificuldade na alimentação, no cultivo de alimento, né? E encontravam a dificuldade de construir suas casas, né? Porque tinha muita floresta, tinha muita mata atlântica aqui, né? Quando a gente faz a comparação de mapeamentos, né? Do que existia de floresta atlântica natural, né? E o que existe hoje se reduz muito, né? Desde a vinda desses migrantes, né? É claro que hoje bem mais, né? Mas sim, eles tinham que lidar com essas questões naturais também, né? Muita floresta e muitos animais também, né? Tiveram que caçar, tiveram que matar vários animais para garantir a segurança da família também, tá? Então tá. Agora, gente, por gentileza, abram o livro na página 56 e 57. Aqui a gente tem 6 questões, tá? Eu esqueci do desafio. Gente, me recorda uma coisa. Volta lá na página 54. Eu perguntei para vocês sobre esse gráfico aqui, da página 54. Eu lancei um desafio? Acho que não. Não. Não? Nem aqui na aula online, né? Eu Não. fiquei em dúvida. Não, Mas eu vou lançar um desafio depois desse gráfico, tá? Aí, para quem quiser responder e ganhar pontinho esse. Mas agora, hoje, né, eu quero fazer uma leitura de mapa, leitura de gráficos dessas atividades aqui que estão na página 56 e 57, tá? Tá todo mundo online aí? Maquinha, Eduardo, o Yuri. Todo mundo está com o livro aberto, acompanhando com a gente? Pedro e Fabiola, é muito fofo as coisinhas aqui que vocês fazem. Mas foca aí agora, abre o livro e página 56 e 57, vamos ficar junto aqui, tá? Massa, obrigada. Partindo lá da primeira questão, gente. A gente pode fazer o seguinte, vocês podem participar com o microfone ou aqui no chat, tá? Quais foram as formas de resistência da população indígena ao domínio europeu? Europeus vieram para cá, né? Portugueses vieram para cá. Dizimaram. Não fugiram do mato, sei lá. Fugiam, legal, isso mesmo, Helena. A fuga, né, para o interior, no caso, era uma maneira, né, de resistir a essa, enfim, a essa opressão, a essa colonização. Tinha outra? Deve ter, só que eu desconheço. Alguém lembra de outra? Conflito, gente, guerras, tá? Chegaram a ter momentos, né, em que os indígenas, eles
ficavam juntos aos holandeses, né, pegando a história mais do Maranhão, do Nordeste brasileiro, né, eles se uniam aos holandeses, né, para ir de encontro, para guerrear, às vezes até com aldeias, com tribos indígenas, né, que eram rivais, tá, ou às vezes contra os portugueses, enfim, então tiveram várias guerras também que eram maneira de resistir, né, a essa colonização, certo? Então, guerras e fuga para o interior, tá? 2. Como sabemos, a cultura dos africanos trazidos para o país como escravos influenciou e ainda faz parte da cultura brasileira. Isso daí a gente conseguiu já ver nas outras aulas, né? A gente aqui tem essa herança. Yuri, você lembra um pouco dessa herança? Você sabe dar um exemplo para a gente da cultura africana? Na verdade, eu tô super spoiler hoje, ó. Não lembra? Tô spoiler mais ou menos, né? Mas olha só, eu tô usando uma faixinha no cabelo, né? Enfim, essa faixinha me faz lembrar o turbante, né? Que várias africanas usavam, né? Para simbolizar um respeito, para simbolizar uma relação de valor, né, e de beleza com a cultura delas, tá? Sim, Cores de Aidê, na verdade, as músicas, né, da Cores de Aidê, no caso o samba reggae, o uso dos tambores, né, a origem e a mistura do samba, né, a origem da capoeira aqui no Brasil por esses escravos que vieram para cá, né, vários alimentos da nossa cultura, tá, o uso do dendê, o uso de leite de coco em várias receitas, tá, tem essas origens. A feijoada, perfeito, Bernardo. Tá, então, são algumas delas, tá? Aí aqui fala para pesquisar pratos típicos, né, e fala para pesquisar outros aspectos da nossa cultura, tá? 3, tá? Observe os gráficos a seguir e depois responda as questões, tá? Pessoal, ano passado eu lembro de ter feito leitura de mapas com vocês, tá? Leitura de gráfico, ela também é muito interessante, porque esses aqui são gráficos muito simples, tá? Mas aquele lá da página 55 já é um pouquinho mais complicadinho, por isso que eu vou lançar o desafio, tá? Página 56, 56, 57, tá? Esse gráfico, então, da página 56, ele fala sobre o Brasil, a população escrava por região, tá? Isso no século XIX. Então, ele é um gráfico de barras, é interessante vocês falarem que tipo de gráfico que é, ele é um gráfico de barras, tá certo? E na linha horizontal dele, a gente tem os anos, que variam de 1864 a 1887, tá? Na linha vertical, tá acompanhando aí, Ana? Na linha vertical, a gente tem a quantidade de pessoas, tá? A quantidade de população escrava, que está me dando lá em cima no título, tá? Então, está na casa dos milhares de pessoas, certo? Aí, essas barras vão me falar, então, em cada ano, em cada região, quantas pessoas, qual era a quantidade de população escrava, tá? Então, para eu fazer a leitura, em 1864, né? No extremo norte, não tinha nem 200 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Não chegava a 250 milhões de pessoas, tá? Ou estava entre 0 e 250 milhões de pessoas. A região nordeste, tá? Ultrapassava 750 milhões de pessoas. A região sudeste chegava a 750 milhões de pessoas, né? E as regiões oeste e sul, abaixo do extremo norte, né? Não chegava nem a 250 milhões de pessoas. E assim sucessivamente, você vai falando de cada ano e de cada informação combinada que está ali escrita, tá? Depois a gente consegue tirar algumas conclusões,
né? Por exemplo, eu posso colocar numa prova futura de vocês alguma questão assim, ó. Qual região manteve por mais tempo uma população escrava? Sabe me responder? A região sudeste. Sim, perfeito, a região sudeste. Como é que você está observando isso? A barra verde, cor verde significa região sudeste, né? Está sempre mais alta, certo? Agora, se eu perguntar qual região... Peraí, esqueci de formular isso antes. Qual região juntamente com a Sudeste, né? Ou qual foi a segunda região que manteve por mais tempo a população escrava? Né? Nordeste. Região Nordeste. Nordeste. Região Nordeste, perfeito, né? Qual região teve menos quantidade de população escrava? Extremo Norte. Será? Oeste e Sul. Oeste e Sul, Oeste a maior e Sul, parte do acho. tempo, né? É bem que, ó, como a gente não tem detalhes, né? Abaixo ali de 250 milhões de pessoas, né? Perdão, não é milhões, não, é mil. Perdão. 250 mil pessoas, tá? Fica entre o extremo norte, oeste e sul, tá? As regiões que menos receberam. Aí varia conforme o ano, tá certo? Vocês saberiam fazer uma leitura de um gráfico desses de barra? Eu imagino que sim, né? Sim. Massa. Massa. Então, ali no gráfico seguinte, né? Já vai falar que o título, né? É Brasil, proporção da população por cor, preta ou parda, por região, lá no ano de 2013. Pessoal, como é que eles tiveram essa informação aqui? A partir do censo do IBGE, tá? Sim, olha só, a gente vai fazer um trabalho no Excel, se vocês puderem, tiverem a curiosidade, eu já vou falar sobre a tarefa da semana, tá? Só deixa eu finalizar aqui esse gráfico. Então, esse gráfico aqui, esse segundo gráfico da página 56, vai apresentar na linha horizontal as regiões do Brasil, né? Na verdade, as 5 regiões do IBGE e mais a informação total do Brasil. E a linha vertical vai falar a porcentagem dessa população, tá? Então, a gente consegue observar que a região norte, a região nordeste e centro-oeste são aquelas que predominam a população que se denominou parda, tá? E as outras regiões, no caso, né, a sudeste e a sul, tá? Elas não ultrapassam 36% de população parda. Quando eu falo da população parda, eu vejo ali na minha legenda, eu estou falando apenas dessa barra cor-de-rosa, tá? Se eu quiser mais informações, ou se eu perguntar algo da população preta, então eu vou observar as barras na cor verde, certo? Eu não vou fazer todas as tarefas com vocês, eu vou passar ali para a página 57, só para a gente revisar a leitura de mapas, tá? A gente não falou muito sobre, mas o Brasil recebeu uma migração japonesa bastante grande, tá? Principalmente na região sudeste e sul, região do Paraná, tá? Então, lendo ali a questão 6, pessoal. A imigração japonesa para o Brasil, que completou 110 anos em 2018, contribuiu muito para o desenvolvimento do país e para a riqueza étnica e cultural da população brasileira, tá? Observe os mapas para a gente ter mais algumas informações. Olha lá, no mapa de 1940, a gente consegue observar a grande concentração de japoneses, então, principalmente no norte do Paraná e no estado de São Paulo. Estão vendo ali? Como é que eu sei disso? Né? Pelas bolinhas, né, amarelas, alaranjadas ou vermelhas que esse mapa está me mostrando. Tá? Percebam o detalhe ali no lado, né, do mapa,
que mostra que eles estavam espalhados, né, por várias cidades, né, e nessas cidades eles tinham, na verdade, né, eram identificados, né, até 1.000 habitantes, na grande maioria. Eles estão espalhados em muitas cidades da cidade de São Paulo, tá? Perdão, do estado de São Paulo. Oi. O que é esse recenseados? Recenseados? Que tá ali no título. Então, do mapa. Sim, entendi. Então, eles foram, na verdade, o censo, ele é por décadas, né? A cada 10 anos se faz o censo. Às vezes, você faz um recenso, você faz, é como se fosse uma recuperação, uma reamostragem dos dados que foram passados no censo, tá? E daí que apareceu esses recenseados, no caso, os que foram identificados nesse segundo censo, nessa segunda pesquisa que foi feita pelos recenseadores, tá? Na verdade, os recenseados são os identificados pelo censo. Desculpa, é isso. São aqueles que foram, que se autodenominaram, na verdade, né, de origem japonesa, no censo de 1940 e ali embaixo no ano 2000, tá? É isso, foram aqueles que foram identificados pelo censo. E percebam, façam uma comparação. O que aconteceu no mapa ali de 2000? Alguém quer ligar o microfone? Alguém quer falar no chat? Eu acho que a maioria dos... Se espalhou um pouco, né, prof? Continuou naquela região que tava, mas se espalhou. Tipo, ainda tinha um monte em São Paulo, nessa região, só que espalharam mais. Dá uma olhada lá no Chuí, quase lá no Uruguai já, lá na pontinha do Rio Grande do Sul. Tem uma bolinha lá, ó. Tem uma cidade que tem até 1.000 japoneses, né? Descendentes desses japoneses migrantes, tá? Dá uma olhada lá no extremo oeste do estado do Amazonas. Tem uma bolinha também, conseguem enxergar? Então, no Acre também. Ou seja, a gente pode afirmar que só não existe em Roraima, tá? Só não existe descendentes de japoneses no estado de Roraima, lá em cima, no norte do estado do Amazonas, certo? Então, se espalharam e vejam, aquele grupo, na verdade, né, que em São Paulo não ultrapassava 10.000 japoneses, tá, que responderam para o censo suas origens, no ano de 2000, já tem uma bola maior, né, a gente observa ali na legenda do mapa do ano 2000, né, que pode chegar até 30.000 japoneses, 30.000 descendentes de japoneses, certo? Então, eles se espalharam e o polo, né, o estado de São Paulo, que recebeu eles, né, aumentou muito mais, né? Ou seja, eles se reproduzem entre eles ou muitos outros japoneses migram aqui para o Brasil. Tá legal? Pessoal, a gente já está acabando, só queria revisar isso com vocês, né? Eu vou lançar esse desafio para vocês explicarem o mapa da página 54, eu vou mandar pela coordenação para o e-mail de vocês, tá? Na próxima semana. Percebam que não é tão fácil como os outros mapas que a gente observou ali na página 56, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a atividade dessa semana. Prof, eu só podia falar uma coisa. Sim, lá em São Paulo tem japoneses que continuam indo para lá. Tipo, se você for na 25 de março, ainda tem muitas lojinhas e coisas que são deles, de japoneses. Tem muito ainda imigrantes de japoneses indo para São Paulo. Sim. Diferente de outros lugares. Sim. Legal você falar. Que é só japonês. Desculpa, Helena, não falhou. Ô, prof, mas se tu for pra tudo fechado. Um pouquinho. Deixa a Helena falar que falhou quando ela estava falando, por favor.
É que tem a Liberdade também, né? Que é só japonês. Ah. Isso. Bem lembrado, né? É muito comum as grandes cidades, isso no mundo todo, tá? Você ter Chinatown, né? Você ter, enfim, cidades, né? Pessoas que se agrupam, né? Em determinados bairros, né? Que depois recebem o nome de cidade e o nome do país, tá? Que da origem predominante. Isso vocês vão encontrar em metrópoles mundiais. Em Nova York, você vai encontrar uma Chinatown, né? Enfim, ou um outro nome, né? Igual São Paulo, denomina Liberdade, né? A porção, o bairro, né? Que é predominantemente japonesa, tá? Que a Helena trouxe pra gente. Tinha outra pessoa querendo falar, que estava junto com a Helena. Acho que era o Bernardo? Não era nada, prof. Então tá, beleza. Deixa eu mostrar para vocês agora, então, vou fazer uma projeção sobre a atividade dessa semana. Acredito que nem todos vocês já tenham visto a videoaula dessa semana. A gente vai começar um novo assunto. É um assunto muito legal. Eu gosto bastante, espero que vocês gostem também, tá? Então, assistam lá a videoaula, tá? A aula gravada. Se tiverem dúvida, me mandem por e-mail, tá? E tem 2 tarefas. Tarefa 1, responder essa diferença de crescimento vegetativo e absoluto, tá? E a tarefa 2, tá? Vocês vão ver que a gente já está lá num novo capítulo, no capítulo 5, que vai falar sobre indicadores da população brasileira, tá? Vocês vão ver que tem um gráfico lá, certo? E ele fala o seguinte, a tarefa fala o seguinte: o gráfico de barras da página 59 apresenta o crescimento da população brasileira no período de 1872 até 2020. O aumento foi de 9,9 milhões de habitantes para 219,1 habitantes, né, que é uma estimativa que o livro faz, a pesquisa que faz, o IBGE, no caso, para 2020. Tá? Qual é a tarefa, gente? Pense e faça um gráfico que considere o crescimento da população por um intervalo de tempo. Tá? Pode ser dos habitantes da sua casa, pode ser da sala de aula ou de outro grupo que você frequenta ao longo dos anos, tá? O que é isso, né? O que eu quero que vocês façam? Um gráfico, tá? Ele pode ser manual, tá? Ou vocês podem fazer no computador, no Excel. Quem quiser fazer no Excel, eu mandei um tutorial ali que pode ajudar vocês, certo? Vocês devem, então, falar numa linha horizontal, né? As pessoas, enfim, né? Vocês vão criar o que vai ter nessa linha horizontal e na linha vertical essa quantidade de pessoas, vamos supor, tá? Então, se for da família de vocês, por exemplo, né? A família de vocês era o pai e a mãe de vocês no ano tal, tá? No ano tal, teve mais uma pessoa, ou seja, o que eram 2, né? Um casal, no ano tal, adotou vocês, ou adotou uma criança, ou vocês nasceram, né? E agora vocês são 3. Isso já demonstra um crescimento. Eu sou filha única. Tudo bem, já é um crescimento populacional. Eu também. Era só seu pai e sua mãe, né? Mas isso é o exemplo da família. Se vocês quiserem fazer da sala de aula, vamos supor, eu sei que vocês estão juntos há vários anos, né? Se vocês souberem, não precisa fazer essa super pesquisa, tá? No primeiro ano, a gente éramos só 10. No segundo ano, entrou o fulano e o beltrano, e aumentou para 12. Enfim, ou da catequese. É verdade, a gente foi desde o primeiro ano. Tá, apesar de eu estar dentro do GT, mas... Essa foi só uma sugestão. Eu acho que o exemplo da família, da casa de vocês é mais fácil, mas tem gente que faz catequese, tem gente que joga vôlei, que faz dança. Tá? Eu vou fazer da minha família mesmo, tipo, não na minha casa, porque na minha casa, tipo, sempre foi 3 pessoas. Teve uma época mais, só que, tipo, faz... Tá falhando, Helena? Você tá muda? Foi a Fabiola que desativou o microfone dela. A Fabiola, que saco, tá. Fabiola, por favor, né? Todas as aulas. A minha família sempre foi 3 em casa. Tinha uma época, muito tempo atrás, que tinha, tipo... Tinha mais gente, só que, tipo, agora não tem mais. Agora era só
eu, a minha mãe e a minha avó. Então, tipo, não tem muito o que falar. Daí eu vou fazer da minha família da parte de pai, que tipo, tem bastante gente e cresce bastante. Sim, legal, né? Recentemente, né? Você tá com um sobrinho. Sobrinho? Não. O André tá com um sobrinho e você é prima. Tem um sobrinho que nasceu dele, que nasceu agora, e vai ter outro que vai nascer também. Que é novo. Então, perfeito. Ótimo exemplo, mas pode ser qualquer grupo, tá? A Fabíola me fez uma pergunta no começo do... Só um pouquinho, Evelyn. A Fabíola me fez uma pergunta no começo da aula que o link não estava abrindo, tá? Eu vou fazer um teste aqui agora. Eu não sei se vocês... O link abre sim. Eu tentei abrir no meu telefone, tipo, agora mesmo e abriu. Tá. E do tutorial também você conseguiu abrir? Não, tutorial do tentei. Excel? Tá, pode ser do tutorial do Excel. Mas quem quiser fazer no Excel, gente, pode digitar. Não, do Excel também abriu. Enfim, não sei qual foi a dificuldade da Fabíola. Qualquer coisa, você pergunta para mim depois, Fabíola, tá? Mas, a princípio, abriram sim os links, tá? A Evelyn queria falar. Por favor, Evelyn. Eu posso fazer das duas famílias juntas? Pode. Tipo, de parte de mãe e pai? Sim, e daí, olha só que legal. Tenta representar de alguma maneira, não vou dar muita pista, tá? Mas o que é da família do pai e o que é da família da mãe, por exemplo. Tá? Prof, Fala, Kian. do que eu vou fazer, eu não sei exatamente os números, então eu posso meio que fazer uma estimativa? Pode, legal. O gráfico da página 5,6 traz uma 5,6 traz uma estimativa, né? O primeiro gráfico que a gente viu da população escrava por região. Tanto que a barra vermelha, eu falei, estava entre 0 e 250 mil escravos, né? A gente não tem corretamente esse dado, certo? Então, é uma estimativa. Pode se fazer sim, Kian, tranquilo. Tá? É porque, tipo, do que eu vou fazer, entra muita gente e sai muita gente, daí meio que eu não sei, né? Sim, a geografia, de modo geral... Já estou saindo, Isabela. A geografia, de modo geral, tem algumas generalizações, tá? A gente vai conversar sobre isso aí ao longo dos nossos estudos de geografia, certo? Galera, não esqueçam de me passar a tarefa completa, tá bom? Assistam ao vídeo, certo? Qualquer dúvida, me escrevam. É isso. Beijo para vocês. Hasta la vista. Hello. Falou.